Você já ouviu falar de Neemias, o homem que não apenas reconstruiu muros, mas restaurou a esperança de uma nação inteira? A história dele vai muito além da arquitetura, é sobre fé, liderança, oração e coragem diante das maiores dificuldades. Prepare-se para mergulhar em uma das narrativas mais inspiradoras da Bíblia e descobrir como Neemias pode transformar a sua vida hoje. Veja nossa introdução. A Bíblia está repleta de homens e mulheres usados por Deus em momentos cruciais da história. Entre eles, Neemias se destaca como um líder extraordinário que, mesmo sem ocupar um cargo religioso ou militar, demonstrou profundo temor a Deus e habilidade para conduzir seu povo em tempos de crise. Sua história não é apenas um relato antigo, mas um exemplo atual de como a fé, a oração e a determinação podem superar obstáculos aparentemente impossíveis. Neemias viveu em uma época em que Jerusalém, a cidade santa, estava em ruínas e o povo de Israel sofria com vergonha e desânimo. Apesar de sua posição confortável como copeiro do rei persa, Neemias não ficou indiferente ao sofrimento de sua nação. Movido por compaixão e pela convicção de que Deus podia restaurar o impossível, ele se levantou como instrumento de transformação. Este estudo vai nos conduzir a um mergulho profundo na vida de Neemias, explorando não apenas sua missão de reconstrução dos muros de Jerusalém, mas também sua liderança espiritual, sua coragem diante da oposição e sua fidelidade à palavra de Deus. Vamos conhecer um pouco sobre o contexto bíblico, histórico e cultural. Neemias viveu durante o período pós-exílico, por volta do século V a.C., quando o povo judeu retornava do cativeiro babilônico. A cidade de Jerusalém, embora parcialmente repovoada, permanecia vulnerável, com seus muros derrubados e suas portas queimadas. Isso representava não apenas fragilidade militar, mas também vergonha espiritual, pois a cidade escolhida por Deus estava exposta e desprezada pelas nações vizinhas. Neemias exercia a função de copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de confiança no palácio persa. Mesmo vivendo em um ambiente de prestígio, sua identidade e fé estavam firmadas no Deus de Israel. Ao receber notícias sobre a miséria de Jerusalém, Neemias não ignorou o problema, mas se voltou a Deus em oração, jejum e lágrimas. Esse contexto histórico revela a grandeza de seu chamado. Reconstruir os muros era mais do que restaurar pedras. Era reavivar a fé de uma nação e restaurar a honra do povo de Deus. Em meio a um império estrangeiro, Neemias se tornou exemplo de fidelidade, liderança e coragem, mostrando que, mesmo em situações adversas, Deus levanta pessoas dispostas a fazer a diferença. O chamado de Neemias. Neemias não era um sacerdote, profeta ou guerreiro. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, uma função aparentemente simples, mas de extrema confiança dentro do palácio persa. Era responsável por provar os alimentos e bebidas antes que chegassem ao rei, garantindo sua segurança. No entanto, Deus escolheu esse homem aparentemente comum para realizar uma obra extraordinária. Essa escolha nos mostra que o Senhor não depende de cargos ou títulos, mas de corações dispostos a servi-lo. Certo dia, Neemias recebeu notícias impactantes sobre Jerusalém. Seus muros estavam destruídos, suas portas queimadas, e o povo vivia em miséria e vergonha. Essas palavras atingiram o coração de Neemias de forma tão profunda que ele chorou, jejuou e orou diante do Senhor. Ali nascia não apenas uma preocupação humana, mas um chamado divino. Neemias entendeu que aquela dor não era apenas uma reação emocional, mas o convite de Deus para se levantar em favor de sua nação. O chamado de Neemias começa com sensibilidade espiritual. Ele poderia ter ignorado as más notícias e seguido confortável em sua posição de prestígio no palácio.
Porém, a compaixão foi maior que o comodismo. O que diferencia Neemias é a sua capacidade de se importar com algo que não afetava diretamente sua vida no palácio, mas que dizia respeito à honra do nome de Deus. Esse é um dos primeiros sinais de um verdadeiro chamado, a disposição de deixar o conforto para obedecer à voz do Senhor. Oração foi a primeira atitude de Neemias diante do problema. Em vez de agir apressadamente, ele se dobrou diante de Deus, reconhecendo os pecados de seu povo e pedindo misericórdia. Sua oração não foi superficial, mas profunda, baseada na palavra e nas promessas divinas. Ele clamou ao Deus da aliança, reconhecendo sua soberania e pedindo que inclinasse os ouvidos à sua súplica. Isso revela que antes de qualquer reconstrução física, era necessário restaurar espiritualmente o relacionamento com o Senhor. Neemias também demonstrou humildade em sua oração. Ele não apenas acusou os outros, mas incluiu a si mesmo como parte do povo que falhou diante de Deus. Essa atitude nos mostra que líderes espirituais não se colocam acima dos demais, mas se identificam com as falhas coletivas, intercedendo com sinceridade e arrependimento. Esse espírito de humildade foi fundamental para que Deus o usasse grandemente. A dor de Neemias se transformou em missão. Ele não apenas orou, mas também se dispôs a agir. Seu chamado não ficou restrito às lágrimas e súplicas, mas evoluiu para uma decisão prática: buscar permissão do rei para retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução. Isso nos ensina que fé verdadeira se expressa em ação. Não basta apenas orar pelas necessidades, é preciso estar disposto a ser parte da resposta de Deus. A confiança de Neemias no Senhor foi recompensada. Deus abriu as portas de forma sobrenatural, movendo o coração do rei Artaxerxes para conceder apoio, cartas de autoridade e até recursos para a obra. Esse detalhe mostra que, quando o chamado vem de Deus, Ele mesmo prepara o caminho, abre as portas e provê o necessário para a missão. Assim, o chamado de Neemias nos inspira a enxergar que grandes obras de Deus começam em corações quebrantados, em pessoas que se deixam incomodar pelo que incomoda o coração do Senhor. Ele não foi chamado por mérito humano, mas porque se dispôs a ouvir, orar e agir. Sua história nos desafia a olhar ao redor e perguntar: o que Deus tem colocado em meu coração para restaurar? O desafio da reconstrução dos muros. Quando Neemias chegou a Jerusalém, encontrou uma cidade em ruínas, com muros derrubados e portas queimadas. A situação era crítica, pois os muros representavam proteção, dignidade e identidade para o povo. Uma cidade sem muros estava exposta a inimigos e sem força para se reerguer. Esse cenário de destruição não era apenas físico, mas também espiritual. O povo havia se acostumado com a vergonha e a insegurança. Neemias entendeu que não bastava apenas reconstruir pedras, era necessário reacender a esperança no coração da nação. Antes de iniciar a obra, Neemias agiu com sabedoria. Ele não anunciou imediatamente seu plano, mas fez uma inspeção cuidadosa durante a noite, analisando cada parte dos muros destruídos. Isso mostra a importância da prudência e do planejamento. Muitas vezes, pessoas fracassam não porque não têm fé, mas porque não planejam suas ações. Neemias nos ensina que fé e organização caminham juntas. Após avaliar a situação, Neemias reuniu o povo e compartilhou sua visão. Ele não apresentou apenas um projeto humano, mas testemunhou como a boa mão de Deus já estava sobre ele, relatando a provisão que havia recebido do rei. Esse detalhe fez toda a diferença. O povo não viu apenas um líder com boas ideias, mas um homem guiado por Deus. Ao ouvir isso, o coração deles se inflamou e todos declararam: levantemo-nos e edifiquemos. No entanto, como em toda a obra de Deus, a oposição não tardou a aparecer.
Sanbalate, Tobias e Gesem começaram a zombar e ridicularizar o projeto, tentando desanimar Neemias e o povo. A estratégia dos inimigos era enfraquecer a fé antes mesmo de a obra começar. Esse episódio nos mostra que sempre que buscamos reconstruir áreas destruídas de nossa vida espiritual, emocional ou familiar, enfrentaremos resistência. O inimigo tentará nos desanimar com críticas, dúvidas e intimidações. Neemias, porém, não se deixou abalar. Sua resposta foi firme: o Deus dos céus é quem nos dará êxito. Ele não colocou sua confiança em si mesmo, nem nos recursos do rei, mas em Deus que o havia chamado. Essa declaração de fé fortaleceu o povo diante das zombarias. Aqui aprendemos que a melhor forma de lidar com a oposição não é discutir, mas afirmar a soberania de Deus e seguir trabalhando. A reconstrução não seria fácil, pois exigia esforço coletivo. Neemias sabia que não poderia realizar a obra sozinho, por isso ele motivou cada família a se responsabilizar por uma parte do muro. Esse modelo de cooperação transformou uma tarefa gigantesca em algo possível. Cada um fez sua parte e juntos alcançaram algo grandioso. Esse princípio vale para nossas igrejas e comunidades. Quando cada membro assume sua responsabilidade, a obra do Senhor avança de forma poderosa. Outro ponto importante é que Neemias não negou a dificuldade, mas também não permitiu que ela paralisasse o povo. Ele reconheceu a ruína, mas trouxe esperança com base na promessa de Deus. Líderes espirituais autênticos não escondem os problemas, mas também não deixam que eles se tornem maiores do que o poder divino. Assim, o início da reconstrução dos muros nos mostra que a obra de Deus exige sensibilidade espiritual, planejamento, coragem diante da oposição e cooperação entre os irmãos. Neemias se destaca não apenas como construtor, mas como exemplo de liderança que inspira fé, unidade e perseverança. A oposição se intensifica. À medida que os muros começavam a se erguer novamente, a fúria dos inimigos também crescia. Sanbalate, Tobias e Gesem perceberam que a obra não era apenas uma restauração física, mas um renascimento espiritual e político do povo de Israel. Uma cidade fortalecida significava um povo com dignidade restaurada, e isso representava a ameaça aos interesses daqueles que lucravam com a fraqueza de Jerusalém. Assim, a oposição deixou de ser apenas zombaria e passou a se transformar em estratégias de intimidação. A primeira arma utilizada foi o desprezo público. Sanbalate zombava em voz alta, perguntando: "O que estes fracos judeus estão fazendo? Será que vão conseguir terminar? Será que vão ressuscitar pedras de montes de entulho queimado?" Tobias acrescentava ironicamente que até mesmo uma raposa, se subisse nos muros, faria com que eles caíssem. Essas palavras carregavam veneno psicológico, destinadas a enfraquecer a confiança dos trabalhadores e criar dúvida sobre a possibilidade de êxito. Neemias, porém, não perdeu tempo debatendo com os inimigos. Ele levou a questão diretamente a Deus em oração, pedindo que o Senhor julgasse e cuidasse da injustiça. Aqui vemos um princípio fundamental. Quando o inimigo nos ataca com palavras ou acusações, a melhor resposta é entregar tudo ao Senhor e continuar trabalhando. A oração de Neemias não foi apenas um pedido de proteção, mas também uma declaração de confiança de que o projeto era, acima de tudo, obra divina. Mesmo com oposição, o povo seguiu firme e os muros alcançaram metade da altura. Essa vitória parcial trouxe ânimo, mas também aumentou a raiva dos adversários. Sanbalate e seus aliados decidiram conspirar em segredo, planejando atacar Jerusalém e matar os trabalhadores. O objetivo era simples: impedir que a obra chegasse ao fim.
O inimigo sabia que se os muros fossem concluídos, a cidade recuperaria sua identidade e força, algo que ele queria evitar a qualquer custo. Neemias, sempre vigilante, agiu com discernimento. Ele posicionou sentinelas e armou os trabalhadores, instruindo-os a manter uma mão na espada e outra no trabalho. Essa imagem poderosa revela que, na vida cristã, também precisamos construir e vigiar ao mesmo tempo. Enquanto edificamos nossa fé, nossa família e nosso ministério, precisamos estar atentos contra as investidas do inimigo espiritual. Não podemos negligenciar nem a oração, nem a ação. O povo, inicialmente temeroso, encontrou coragem nas palavras de Neemias. Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Essa exortação reacendeu a chama da coragem no coração dos trabalhadores. Neemias lembrou ao povo que a batalha não era apenas por pedras, mas pelas futuras gerações e pelo nome de Deus. Assim, o medo foi substituído por propósito. É impressionante notar como a liderança de Neemias transformou a atmosfera espiritual do povo. O que antes era apenas um grupo cansado, agora se tornava um exército de reconstrução, motivado pela fé. Neemias demonstrava que não se tratava de força humana, mas da confiança no Senhor. Esse exemplo nos ensina que, diante das oposições, precisamos de líderes que lembrem o povo do poder e da fidelidade de Deus. Portanto, este capítulo da história mostra que, quanto mais avançamos na obra de Deus, maior será a oposição. Mas também nos ensina que, com fé, oração, vigilância e união, podemos superar as maiores ameaças. Neemias não apenas reconstruiu muros, ele levantou um povo em esperança e coragem. A conspiração e a estratégia de resistência. Com o avanço da reconstrução, a tensão em Jerusalém atingiu seu ponto máximo. Essa união improvável de inimigos mostra como o mal pode se organizar quando percebe que o povo de Deus está prosperando. O que estava em jogo não era apenas a restauração de muros, mas a glória do Senhor que se refletia na coragem do seu povo. Os conspiradores decidiram atacar de surpresa, criando um clima de medo entre os trabalhadores. O medo é uma das armas mais sutis de Satanás contra os filhos de Deus. Ele paralisa, enfraquece e nos faz esquecer das promessas do Senhor. O coração do povo começou a vacilar, pois estavam cercados por ameaças. Neemias, ao tomar conhecimento da conspiração, não entrou em desespero. Mais uma vez, ele recorreu ao Senhor em oração. Contudo, não parou por aí. Após orar, colocou guardas dia e noite para vigiar a cidade. Essa combinação entre fé e ação é um dos pontos mais marcantes de sua liderança. Ele entendia que confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas sim agir com sabedoria, sabendo que a vitória vem do alto. A pressão sobre os trabalhadores aumentava e muitos começaram a reclamar de cansaço. O entulho parecia intransponível e os inimigos pareciam mais fortes. Porém, Neemias não permitiu que a obra fosse interrompida. Ele organizou o povo de forma estratégica, dividiu-os em grupos, alguns focados no trabalho, outros na vigilância, todos comprometidos com o mesmo propósito. Assim, ninguém se sentia sozinho e cada um entendia que fazia parte de algo maior. Neemias também equipou os trabalhadores de maneira especial. Cada um levava consigo sua arma. Enquanto trabalhavam, estavam prontos para se defender. Essa imagem é profundamente simbólica. Como cristãos, também somos chamados a edificar e lutar ao mesmo tempo. Devemos segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, enquanto construímos nossas vidas, famílias e ministérios. Não podemos deixar de vigiar porque o inimigo não descansa. A liderança de Neemias não se limitou a estratégias práticas. Ele também falou ao coração do povo, lembrando-os do Senhor,
Grande e temível é o nosso Deus. Essa declaração renovou a fé da comunidade. Quando olhamos apenas para as circunstâncias, vemos muros caídos e inimigos fortes. Mas quando olhamos para Deus, lembramos que Ele é maior do que qualquer obstáculo. Neemias colocou a perspectiva correta diante do povo, e isso foi suficiente para reacender a chama da coragem. O resultado dessa postura foi surpreendente. Os inimigos, ao perceberem que suas ameaças não paralisavam o povo, começaram a perder forças. O simples fato de verem os trabalhadores armados e vigilantes já foi suficiente para desanimá-los. Isso nos ensina que, muitas vezes, a resistência em fé é, por si só, uma arma poderosa contra o inimigo. Quando permanecemos firmes, mostramos que não estamos dispostos a desistir, e isso desarma muitas estratégias malignas. Este capítulo revela que a verdadeira resistência é construída sobre a oração, a vigilância e a confiança em Deus. Neemias não permitiu que a conspiração destruísse o sonho de restauração. Ele demonstrou que quando o povo se une e mantém os olhos no Senhor, nenhuma ameaça externa pode impedir o cumprimento da obra divina. A resistência, portanto, é mais do que uma resposta ao inimigo. É uma declaração de fé inabalável no Deus que luta por nós. O clamor pela justiça social. Enquanto os muros se erguiam e a resistência contra os inimigos externos era fortalecida, uma nova crise surgiu, desta vez dentro do próprio povo. Os pobres começaram a clamar contra seus irmãos mais ricos. Eles estavam sofrendo com dívidas impagáveis, fome e exploração. Muitos haviam hipotecado suas terras e até mesmo entregado seus filhos como servos para conseguir sobreviver. A reconstrução corria o risco de ser comprometida, não por ataques externos, mas pela injustiça interna. Neemias, ao ouvir o clamor do povo, ficou profundamente indignado. Ele entendeu que não poderia ignorar a situação, pois uma comunidade dividida pela opressão jamais seria capaz de prosperar. Sua reação demonstra um princípio vital da liderança cristã. É impossível buscar a glória de Deus enquanto fechamos os olhos para a dor do próximo. Justiça social e espiritualidade caminham lado a lado diante do Senhor. Neemias refletiu antes de agir, demonstrando equilíbrio e sabedoria. Após pensar cuidadosamente, chamou os nobres e oficiais e os confrontou com firmeza. Ele os lembrou que Deus havia libertado o povo da escravidão, e agora, dentro da própria comunidade, estavam reduzindo seus irmãos à servidão novamente. O pecado não estava apenas no egoísmo financeiro, mas na quebra da aliança fraterna que deveria caracterizar o povo de Deus. O confronto não foi em vão. Diante das palavras de Neemias, os nobres se calaram, sem argumentos para justificar suas ações. Foi nesse momento que ele exigiu que restituíssem tudo: campos, vinhas, oliveiras e casas, além de perdoarem as dívidas. Neemias não apenas corrigiu uma injustiça, mas estabeleceu um novo padrão de vida em comunidade, baseado na solidariedade, no respeito e na obediência ao Senhor. Para assegurar que a promessa seria cumprida, Neemias convocou os sacerdotes e fez com que os líderes jurassem diante de Deus. Ele ainda realizou um gesto simbólico. Sacudiu o seu manto, declarando que se alguém quebrasse o compromisso, Deus faria cair sobre ele toda a sua prosperidade. Esse ato público fortaleceu a seriedade da decisão e deu confiança ao povo de que a mudança seria real e permanente. O resultado foi extraordinário. Os líderes prometeram restituir e cumprir a ordem de Neemias. O povo, ao testemunhar essa transformação, exaltou ao Senhor. Esse episódio nos mostra que a verdadeira liderança não apenas constrói muros, mas também restaura relacionamentos e promove a justiça. A obra de Deus não pode avançar quando há exploração, mas floresce quando a comunidade pratica o amor fraterno. Neemias deu ainda o exemplo pessoal.
Como governador, ele tinha direito a certos privilégios e tributos, mas recusou-se a exigir qualquer benefício para não sobrecarregar o povo. Sua vida se tornou um testemunho vivo de integridade e desapego. Ele demonstrou que liderar é servir e que a autoridade verdadeira é marcada pela renúncia em favor do bem coletivo. Esse capítulo nos ensina que no reino de Deus não basta levantar muros físicos, é necessário também edificar muros de justiça, compaixão e solidariedade. A opressão interna pode ser tão destrutiva quanto o ataque externo. Neemias mostrou que, quando o povo se volta ao Senhor e pratica a justiça, a obra de restauração se fortalece e a glória de Deus se manifesta de forma ainda mais poderosa. As armadilhas contra Neemias. À medida que os muros de Jerusalém avançavam em sua reconstrução e se aproximavam da conclusão, os inimigos de Neemias se sentiram cada vez mais ameaçados. Sanbalate, Tobias e Gesem sabiam que se os muros fossem terminados, o povo de Israel recuperaria não apenas sua segurança, mas também sua dignidade e identidade diante das nações. Por isso lançaram uma nova estratégia. Não mais ataques diretos, mas armadilhas sutis, baseadas na manipulação, no engano e no medo. A primeira tentativa foi por meio de convites insistentes. Sanbalate e Gesem chamaram Neemias várias vezes para se encontrar com eles em Ono, em um lugar aparentemente neutro. No entanto, Neemias discerniu a intenção maliciosa. Eles queriam distraí-lo, afastá-lo da obra e até mesmo tirar sua vida. Com firmeza, Neemias recusou todos os convites, dizendo: "Estou executando um grande projeto e não posso descer." Essa resposta revela a clareza de seu propósito. Ele não se deixava seduzir por propostas enganosas. Como não obtiveram sucesso, os inimigos intensificaram os ataques, espalhando boatos e cartas falsas. Alegaram que Neemias planejava se tornar rei e que sua reconstrução era, na verdade, uma rebelião contra o Império Persa. O objetivo era manchar sua reputação e gerar desconfiança entre o povo e o próprio rei. Neemias, porém, não caiu na armadilha da intimidação. Ele respondeu com firmeza: "Nada disso está acontecendo, é fruto da tua imaginação." Sua postura ensina que a verdade e a integridade são as maiores defesas contra a calúnia. Não satisfeitos, os inimigos tentaram ainda infiltrar-se no âmbito religioso. Um falso profeta chamado Semaías tentou convencer Neemias a se esconder dentro do templo, alegando que sua vida estava em perigo. Mas Neemias percebeu que isso seria um ato de covardia e desobediência, pois apenas os sacerdotes podiam entrar no santo lugar. Ele discerniu que era uma trama financiada por Tobias e Sanbalate para desonrá-lo diante do povo. Esse episódio mostra o quanto os ataques espirituais e psicológicos podem ser mais perigosos do que as batalhas visíveis. Neemias enfrentou não apenas inimigos externos, mas também falsos aliados e manipulações internas. Contudo, sua vida de oração e intimidade com Deus lhe deu discernimento para não cair em nenhuma armadilha. Ele frequentemente elevava breves orações como: "Agora, Senhor, fortalece as minhas mãos." Isso revela a dependência constante do auxílio divino. Finalmente, após toda a oposição, os muros foram concluídos em apenas 52 dias. Foi uma vitória extraordinária que não poderia ser explicada pela força humana, mas pela intervenção de Deus. Quando os inimigos souberam, ficaram atemorizados e reconheceram que aquela obra tinha sido realizada com a ajuda do Senhor. A vitória de Neemias não estava apenas nas pedras que foram erguidas, mas na confiança inabalável que demonstrou diante das ameaças. Esse capítulo nos ensina que sempre que nos levantamos para realizar a obra de Deus, o inimigo tentará lançar distrações, calúnias e medos para nos parar.
Mas assim como Neemias, devemos permanecer firmes, focados e fortalecidos na oração. A maior arma contra o inimigo é não ceder ao desânimo e confiar que o Senhor é quem nos sustenta. Neemias se tornou um exemplo de resiliência espiritual, discernimento e fé. Ele não se deixou manipular nem se afastou do seu chamado. Sua vida nos mostra que, quando permanecemos firmes em Deus, nenhuma armadilha pode impedir o cumprimento dos seus propósitos. A organização do povo e a lista dos exilados. Com os muros concluídos e as portas devidamente colocadas, Neemias sabia que a obra ainda não estava terminada. Reconstruir a cidade não significava apenas erguer pedras, mas restaurar uma identidade, reerguer uma nação e reavivar a fé. Assim, seu próximo passo foi organizar o povo, estabelecer liderança e garantir que Jerusalém fosse não apenas protegida, mas habitada com propósito e ordem. Neemias nomeou guardas para vigiar as portas e estabeleceu um sistema para garantir a segurança da cidade. Ele designou Hanani, seu irmão, e Hananias, homem fiel e temente a Deus, como responsáveis pela administração de Jerusalém. Isso mostra que Neemias não buscava governar sozinho, mas compartilhava responsabilidades com homens íntegros. Essa atitude revela sua sabedoria em formar uma liderança confiável, que unisse espiritualidade e competência. Entretanto, havia um grande desafio. A cidade ainda estava pouco habitada. Muitos judeus haviam retornado do exílio, mas preferiam viver em suas terras e vilas ao redor. Neemias percebeu que, para Jerusalém prosperar, era necessário repovoá-la com famílias dispostas a se comprometer com a restauração. Foi então que ele se lembrou dos registros de genealogias deixados anteriormente, nos tempos de Zorobabel. Neemias consultou esses registros e encontrou a lista dos que haviam retornado da Babilônia. Essa genealogia não era apenas uma contagem numérica, mas uma afirmação de identidade. Cada nome registrado representava uma história de fé, resistência e herança. Era como se Neemias estivesse dizendo: vocês pertencem a este lugar, vocês são herdeiros da promessa de Deus. Ao valorizar a memória dos que vieram antes, ele fortalecia o senso de pertencimento das novas gerações. Essa lista incluía sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servos do templo. Cada grupo tinha uma função específica no culto e na vida comunitária. Neemias compreendia que a cidade só poderia prosperar se o serviço a Deus estivesse no centro. Por isso, a organização não era apenas política ou social, mas profundamente espiritual. Jerusalém existia como símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, e a adoração deveria ser restaurada com a mesma prioridade que os muros. Neemias fez questão de registrar não apenas os nomes, mas também os números, os recursos disponíveis e até mesmo os que não puderam comprovar sua descendência sacerdotal. Isso revela sua seriedade e zelo em manter a pureza do serviço a Deus, evitando qualquer tipo de corrupção ou falsidade. Ao final, a leitura da lista e a reorganização do povo representaram mais do que uma questão administrativa. Era um chamado à memória e à aliança. Neemias lembrava a todos que eles não estavam recomeçando do zero, mas dando continuidade àquilo que Deus havia iniciado desde os patriarcas. O povo, ao ouvir seus nomes e os de seus antepassados, era lembrado de que fazia parte de uma grande história conduzida pela mão do Senhor. Esse capítulo nos ensina a importância de valorizar nossas raízes espirituais e reconhecer que fazemos parte de um povo escolhido por Deus. Assim como Neemias trouxe identidade e propósito para Israel, nós também somos chamados a nos lembrar de quem somos em Cristo e de que temos um papel essencial no corpo de Cristo, a Igreja. A restauração de Jerusalém não estava apenas nos muros erguidos, mas no povo que reconhecia sua identidade diante de Deus. Vamos à nossa conclusão.
A história de Neemias nos mostra que a verdadeira restauração vai muito além de paredes físicas ou estruturas visíveis. Ele nos ensina que reconstruir uma nação, uma família ou até mesmo uma vida exige fé, perseverança e uma visão clara de que Deus deve estar no centro de tudo. Neemias não apenas liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, mas também reavivou a fé de um povo que havia perdido sua identidade ao longo dos anos de exílio. Sua vida é um exemplo de liderança piedosa, marcada pela oração constante, pelo discernimento diante das ameaças e pela coragem de não desistir, mesmo diante da oposição. Ele nos mostra que quando colocamos Deus em primeiro lugar, as dificuldades não desaparecem, mas nos tornamos capazes de enfrentá-las com confiança e sabedoria. A organização do povo, a leitura da lei e o retorno à aliança com Deus nos lembram de que a maior vitória não é apenas erguer muros de pedra, mas restaurar corações para que estejam firmados na palavra. Neemias compreendia que a verdadeira fortaleza de Israel não estava nas muralhas, mas na obediência e na fidelidade ao Senhor. Assim também em nossa vida, muitas vezes somos chamados a reconstruir áreas que foram destruídas, relacionamentos, sonhos, ministérios ou até mesmo nossa fé. O exemplo de Neemias nos inspira a lembrar que não estamos sozinhos nesse processo. Deus é o grande arquiteto da restauração, e quando nos colocamos em suas mãos, Ele nos dá estratégias, coragem e pessoas fiéis para caminhar ao nosso lado. Neemias também nos lembra da importância da identidade espiritual. Ao resgatar a genealogia e os registros, ele mostrou que cada pessoa tem valor diante de Deus e faz parte de uma história maior. Isso nos leva a refletir sobre quem somos em Cristo e o propósito para o qual fomos chamados. Portanto, a mensagem de Neemias é atemporal. Devemos orar, planejar, agir com fé e nunca perder de vista que a verdadeira vitória está em permanecer fiéis ao Senhor. Que possamos aprender com Ele a sermos líderes que edificam, servos que oram e homens e mulheres que se levantam em favor da obra de Deus, sabendo que a reconstrução é possível quando caminhamos com o Senhor. Façamos juntos essa oração, Senhor Deus, Pai amado. Neste momento de reflexão, nos colocamos diante de Ti com gratidão pelo exemplo de vida de Neemias. Obrigado porque através de sua história aprendemos sobre fé, perseverança e coragem diante das adversidades. Obrigado porque vemos em Neemias um líder que não confiava apenas em suas forças, mas que buscava em Ti direção e sustento para cada decisão. Pai, nós reconhecemos que também enfrentamos muros caídos em nossas vidas. Existem áreas que precisam ser restauradas, relacionamentos que precisam ser reconstruídos, ministérios que necessitam de novo ânimo e corações que carecem de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a ter a mesma disposição de Neemias, que não se deixou abater pelas críticas, mas que perseverou em oração e ação, crendo que o Senhor era o verdadeiro construtor. Dá-nos, Pai, um coração sensível à Tua voz, para que possamos discernir os passos certos em meio aos desafios. Livra-nos do medo, da ansiedade e da paralisia diante das dificuldades e enche-nos de coragem para avançar, confiando que o Senhor é quem vai à frente da batalha. Que possamos viver com os olhos fixos em Ti, sabendo que o Senhor é a nossa força, nossa rocha e nosso libertador. Assim como Neemias resgatou a identidade do povo de Israel, pedimos que o Senhor nos ajude a viver conscientes de quem somos em Cristo Jesus. Que possamos lembrar que somos Teus filhos, chamados para um propósito maior, e que nossas vidas têm valor diante do Teu trono. Senhor, fortalece nossa fé, reaviva em nós o desejo de buscar Tua palavra diariamente e dá-nos ousadia para testemunhar do Teu amor.
Ajuda-nos a ser líderes em nossos lares, igrejas e comunidades, não para a nossa glória, mas para que o teu nome seja exaltado. Oramos para que o exemplo de Neemias continue ecoando em nossos corações, nos inspirando a confiar plenamente em ti e a nunca desistir, mesmo diante de muros aparentemente impossíveis de serem reconstruídos. Recebe, Senhor, nossa vida como instrumento nas tuas mãos e usa-nos para edificar, restaurar e levar esperança. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem sobre Neemias falou ao seu coração, compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa de esperança e fortalecimento. Deixe seu comentário. Qual parte da história de Neemias mais inspira você? Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue acompanhando mais estudos que edificam a fé e fortalecem sua caminhada com Deus.